Olá, vou falar com vocês agora sobre a questão que envolve aquilo que as pessoas conhecem como lei. Então, o que é essa lei? E por que ela foi rejeitada nos ensinos de Paulo? Porque a doutrina de Paulo é completamente contrária à lei. Primeira coisa, a gente precisa saber o que se trata, né? Qual é a realidade. Existe um livro que eu publiquei aí, para vocês terem conhecimento, um post, que é esse aqui, né, que fala sobre os mandamentos. Existe o que se chama de preceito positivo e preceito negativo. São 613 ordenanças e aqui vale uma explicação interessante. A palavra em hebraico que significa negação ou advertência é lo. Então, quando vem não matarás, está escrito lo. Quando vem não adulterarás, está escrito lo. Esse lo, que significa não, ele pode ser considerado como algo que é uma advertência para não ser feita ou como uma proibição propriamente dita. Então, para entender o que é a lei, que tem gente que fala, não quer nem saber o que é a lei, né? Como se fosse algo ruim e péssimo, o que não é verdadeiro. A doutrina da eleição pela graça, ela começou com Paulo, certo? Então você observa que dali para trás são milênios onde houve o funcionamento pleno dessa lei. E o que é essa lei? O que compõe essa lei? Quais os temas que envolvem essa lei? Nós vamos falar aqui rapidamente. Então, assim, existem preceitos. Desses preceitos, que são 613 preceitos, são chamados mandamentos, existem também informações sobre como se analisar isso. Não é uma simples repetição de algo que está escrito como se fosse uma lista. Então, os temas que são abordados nesses mandamentos, nessas mitzvot, que é um termo judaico para ordenanças, existem alguns aspectos. Então eu vou dizer para vocês qual é o tema que trata. Por exemplo, quando se fala da crença em Deus, os preceitos vão de 1 a 19. Quando se trata de preceitos sobre o santuário, vai de 20 a 95. Quando se fala sobre purificação, 96 a 113, dízimos e doações, 114 a 152. Perdão, com um detalhe importante: dízimo nunca foi dinheiro, de acordo com as escrituras, sempre foi comida. Comida, guarda essa palavra, comida, não é dinheiro. O que hoje se ensina é outra história. O que as religiões ensinam é outra conversa. Quando se vai falar sobre as mitzvot 114 e 152, que envolve dízimos e doações, não se trata de dinheiro. Nunca se tratou, tá? Isso é uma coisa recente e que é muito utilizado pelas igrejas, de um modo geral, evangélicas. Então, os festivais vai dos 153 a 171 preceitos. A ética do Estado, olha que interessante, a lei falando sobre uma estrutura. Então, a ética do Estado vai de 171 a 193, deveres para com semelhantes, deveres para com a família, aplicação das leis criminais, inclusive o que o juiz deve fazer ou não deve fazer, direito da propriedade, enfim, todas essas temáticas, elas são tratadas e se divide entre preceitos positivos, preceitos negativos, ok? Então, assim, esse é o ponto que eu queria colocar para vocês, bem rapidamente, para vocês entenderem que quando se fala de lei, não é uma coisa ruim, que não funciona, não. Essa é uma visão bem resumida e que mostra total falta de conhecimento do que é a Torá. Tá bom? Por hora é só.